O Contraponto começa agora. No programa desta semana nós vamos discutir um pouco sobre a pesquisa que foi divulgada recentemente em relação à confiança dos brasileiros nas instituições. A pesquisa foi realizada pelo Instituto MDA e CNT e mostra como os brasileiros confiam cada vez menos nas instituições. Zé Luiz, qual é a consequência dessa quebra de confiança nas instituições? Pois é, olha, a gente pode pensar no primeiro momento, e pode pensar em várias consequências. No primeiro momento, um caos, né? Porque nós vivemos numa época onde nós deixamos de acreditar na possibilidade de construção de uma outra sociedade, de um outro mundo, de uma outra economia, né? Então, o que seria agora? As instituições que a gente dispõe e que as pessoas, a grande maioria das pessoas, acreditam que são essas, não tem como ser diferente, que tem que reformá-las, mudar as pessoas, etc. Essas instituições estão cada vez mais em crise, né? Por razões próprias e aí pela toda essa visibilidade que a gente tem dessa crise. E você considera que existe um ataque às instituições? Na verdade, eu estou te perguntando se você considera, porque eu considero que existe um ataque sistemático às instituições, né? Ou seja, há interesse em que as instituições sejam desacreditadas. Sim, sim. Né? Da mesma forma como não há compromisso com as instituições. Então, ela é atacada de todos os lados, tanto do ponto de vista material, assim, do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista do simbólico dessas instituições, sim. né? E aí eu quero colocar uma questão para você que vai na linha disso que você está falando. Eu tenho percebido que as pessoas são resistentes à ideia de revolução. Né? Ou seja, as pessoas tendem a achar que a revolução é sempre uma coisa violenta, que não é desejável. Então, a expectativa de que as coisas mudem tem geralmente sido atribuída às instituições, ou seja, as coisas podem mudar, se mudarem, devem ser feitas de acordo com as regras do jogo. Né? E quando o jogo está com as regras comprometidas, tem capacidade de mudança? Eu acho que primeiro tem uma contradição séria aí, né? Porque as pessoas acham que não há mais espaço para revolução, ou seja, a mensagem que tem sido colocada pelo poder, né, inclusive pelo poder da mídia, sua voz, mas pelo poder econômico, poder político, etc., é que a gente teria chegado a um sistema que é o sistema ideal. Né? As constituições liberais, capitalismo ideal, econômico, etc. Né? Ou isso, ou ideal para alguns, né? E não funciona bem por causa das pessoas, né? Ou possível para outros. Né? E não funciona bem porque não há o ideal e por causa das pessoas. Ou seja, você sempre recai para culpar as pessoas. É o fulano, é o cicrano que é corrupto. Né? O problema do governo federal é que as pessoas que estão no governo são corruptas. Se trocarem as pessoas, vai resolver tudo. Não é mesmo? É isso que é colocado. Então, há uma contradição interessante que a gente vai pensar aí. Né? Você culpa o discurso oficial, o discurso que está majoritário na mídia, responsabiliza as pessoas. Né? Mas, ao mesmo tempo, há desse ataque sistemático uma desconfiança que recai sobre as instituições. Então, as pessoas não acreditam mais no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia, nas Forças Armadas, né? Está tudo lá embaixo. Então, eu acho que aí, em uma certa medida, o tiro pode ter saído pela culatra. Ou seja, alguém queria dizer, olha, eu quero assumir o poder das instituições e quero tirar essas pessoas, e começou a bater nas pessoas, o tiro saiu pela culatra no momento em que as pessoas desacreditam também nas instituições. E as pessoas não acreditam em revolução, então não tem jeito. Porque as pessoas são corruptas, as instituições não funcionam, e não só por causa das pessoas, e você não acredita em revolução, então é o caos. Mas talvez as pessoas não estejam atentas a essa contradição e se refugiem no entretenimento. Isso, né? É que eu acho que é o mais... Entretenimento, que é um conceito, né, que você inclusive já trabalhou no livro. Nossa, você lembrou de um livro interessante, antigo, sobre a sociedade dos 20%, um livro alemão, né, que falava que a sociedade é isso. Agora 20% vão ter acesso a tudo, né, e os 80% estão de fora. Né? Para esses 20% você oferece muito consumo, muita riqueza, dinheiro, etc., felicidade. Para os 80% é o entretenimento, né? É aquela coisa de ficar fixo olhando a televisão. No Estado, né? De depender do Estado, um Estado protecionista,
paternalista, na verdade. E com o olho E fixo que na aí, televisão, isso. assistindo os Ratinhos da Vida, essas outras coisas assim, sem nenhuma reflexão, sem nada disso. Né? Bom, mas eu acho que a gente pode aqui agora aprofundar em duas questões. A primeira delas é a própria ideia das instituições e depois a gente fazer uma leitura do resultado dessa pesquisa. Então, vamos pensar um pouquinho aqui a partir da ideia das instituições. Para as teorias institucionalistas, né, e aqui vale a gente lembrar que a instituição é uma aposta liberal, né, a expectativa de que com as instituições haja uma circulação maior de informações, né, o economista Douglas North, por exemplo, ele aposta que as instituições são capazes de reduzir os custos de transação, né, isso significa que uma sociedade desprovida de instituições é caótica, porque todo mundo pode tudo, todo mundo tem o mesmo poder de barganha. Quando você institucionaliza, você passa a transferir o poder de barganha para um grupo reduzido de pessoas e o restante das pessoas, então, tem que cumprir as normas determinadas por esse pequeno grupo. Agora, as instituições só funcionam quando quem detém o poder de barganha cumpre bem o seu papel e os destinatários das normas aceitam as normas que emanam dessa instituição. Acreditam no sistema, portanto, e cumprem as normas porque acreditam nesse sistema. Né? Isso. Mas a outra característica das instituições é que elas são instáveis. Né? Isso significa que, de tempo em tempo, as instituições tendem a sofrer mudanças, porque há um descompasso entre esse emanar normas e cumprir normas. Né? E aí vem uma outra questão que, enfim, decorre dessa ideia, que é o que faz com que as pessoas cumpram as normas. E aí eu acho que é importante só ressaltar uma questão, né, de que talvez, em uma boa medida, esse ataque às pessoas que estão nas instituições, né, essa ideia de que olha, as instituições não estão funcionando porque as pessoas erradas estão lá. Então vamos tirar a presidenta, tira os parlamentares e põe um outro presidente, né? Tira a Dilma, põe o Aécio. Tira o fulano, tira o Eduardo Cunha e põe o cicrano. Aí vai funcionar. Existe uma aposta de alguns nisso. E aí atacam as pessoas. Só que esse ataque sistemático, contínuo, há tanto tempo a essas pessoas, refletiu na credibilidade das próprias instituições. Então, nesse sentido, o tiro pode sair pela culatra nessa perspectiva. Agora, a gente pode pensar também aquelas pessoas ou aquele grupo, né, que talvez sejam radicais, né, de extrema-direita, ou esse Tea Party nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, esses caras, né, ou ultraliberais que querem acabar com o Estado, que acham que agora eles inventaram um termo aí, libertarismo, acabar com o Estado, acabar com não sei o quê, né, que aí é mais complicado ainda, depois eu queria ouvi-lo também sobre isso, né, queiram, na verdade, destruir não só essas pessoas que defendem políticas estatais, etc., com o pensamento de esquerda, ou mesmo liberais de esquerda, que você pode falar dos liberais de esquerda dos Estados Unidos, etc., e destruir as próprias instituições, nessa crença de um libertarismo, ou seja, de uma sociedade, de uma economia sem Estado, né, que seria muito a estrutura do Tea Party nos Estados Unidos. Tem gente apostando nisso. Pois mas isso não decorre, por exemplo, da possibilidade de que o Estado, e aí vou organizar aqui as ideias, o Estado seria uma das instituições que faz parte de uma engrenagem institucional que sustenta um sistema mundo. Isso. Né? Ou seja, moderno. Isso aí. Que é a modernidade. Ou seja, o Estado não é o detentor das instituições, mas ele é mais uma instituição. Isso. Porque existem instituições de caráter não estatal e que são tão impactantes, tão determinantes quanto o próprio Estado. Lembrando que a própria modernidade, a criação do Estado, historicamente, é o que viabiliza o desenvolvimento da economia capitalista. Portanto, num primeiro passo, daquela economia liberal, né, lá do século XVIII, XIX e parte do século XX. Depois vem uma social liberal, social-democrática, ele sustenta um sistema. etc. O Estado sustenta o capitalismo moderno. A questão é agora desses que acreditam, esse chamado esse libertarismo, né, que também não é ideia nova, que acreditam que eles podem prescindir do Estado. Exatamente, né? mas Como aí se é que o Estado vem não tivesse viabilizado o próprio capitalismo. Não, aí é que vem o meu raciocínio. Né? Ou seja, se essas instituições que sustentam o sistema não estão mais dando conta de mantê-lo, por quê?
eles foram infiltrados pelos antissistêmicos. Ou seja, E pelo próprio pensamento de esquerda, contra-hegemônico, não liberal, etc. Aí as instituições já não interessam mais. Isso. É hora de buscar uma outra via por meio de outras instituições ou pelo fim mesmo das instituições. Isso. Então, o que eu quero despertar ao nosso telespectador é para o que tem por detrás desse ataque sistemático às instituições. Ou seja, as instituições serviram, enquanto elas serviram, elas eram mantidas com o discurso da sua imprescindibilidade. Né? Enquanto elas serviam ao capitalismo, ao poder quando elas econômico, foram poder profanadas, real, né? Ou seja, quando elas foram reapropriadas ou transformadas em um novo uso, nas palavras do Agamben, né, quando elas foram ocupadas pelas pessoas que não representam o jogo, elas então deixaram de ser interessantes para o próprio jogo. Né? E aí eu vejo que esse ataque, eu desconfio muito desse ataque às instituições. E você tem, até, a gente pegar historicamente, como que a democracia, ou a chamada democracia liberal, lembrando que o liberalismo era antidemocrático, o liberalismo nasceu antiliberal, né, e que é uma contradição grande entre... Nasceu antidemocrático. Antidemocrático. Né? O liberalismo nasceu antidemocrático e ele custa se democratizar. E há uma tensão, né, grande entre constitucionalismo, liberalismo e democracia. E que essa democracia foi simplesmente tolerada na história. Toda vez que um governo popular, que um governo que vai servir a outros interesses, né, chega ao poder pelos meios da democracia representativa, eles arrumam, ou seja, esse poder econômico, esse grande poder econômico, arrumam um jeito de tirar esse governo do poder. Né? Então aí é o golpe de 64 no Brasil, o golpe de 73 no Uruguai, o golpe de 73 no Chile, o golpe na Argentina em 76, né? E é muito na Venezuela em 2000, a tentativa de derrubar o governo da Venezuela agora, da Bolívia, do Equador, do Brasil de novo, as tentativas de golpe contra o Lula, e etc. Então, essas instituições que foram criadas para sustentar o capitalismo, quando elas são, como você disse, infiltradas ou servem à maior parte da população, aí o que eu quero fazer é desacreditá-las ou então romper com essa institucionalidade durante algum tempo para voltar com ela, se elas forem ainda necessárias, ou talvez agora, nessa ideia esquisita, né, louca do libertarismo, né, que talvez se volte contra esses caras mesmo, né, de prescindir de qualquer tipo de instituição. Então, seria aí uma pergunta, olha, eu preciso ainda do Estado, ou seja, o capital, as pessoas que têm o poder econômico, precisam do Estado ainda, por quê? Porque o Estado tem a polícia, e a polícia bate nos pobres, prende os pobres e protege os ricos. Mas será que eles vão utilizar da polícia por meio do Estado? Ou talvez já se tenha a ideia de que o Estado não é mais tão importante? Pois é, você tem 3 policiais ou 3 agentes de segurança privada por cada um agente de segurança pública nos Estados Unidos. Você tem a polícia privatizada hoje na África do Sul. Estado. Quer dizer o seguinte, olha, a polícia do Estado é corrupta e tudo, mas quando eu mantenho o meu próprio sistema de segurança, é muito mais interessante para a sociedade como um todo. Ou seja, se esse discurso é vendido, né, até o papel originário do Estado, que é esse papel policial do Estado liberal do século XIX, ele deixa de ser importante. Exército. Hoje você tem grandes empresas privadas dos Estados Unidos, Israel, África do Sul, que prestam serviços de guerra. Ou seja, você pode contratar uma empresa, caríssimo, com caças, com militares bem treinados. Existem milhares de militares muito bem treinados de empresas privadas hoje no Iraque, na Colômbia e em outros lugares. Até as Forças Armadas caíram no grau de confiança da população, mas isso pode ter um outro motivo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho o Contraponto volta para a gente continuar discutindo sobre a perda da confiança nas instituições. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O Contraponto está de volta e no programa desta semana estamos discutindo a pesquisa que foi divulgada recentemente sobre a confiança nas instituições.
E o que a gente viu foi que o brasileiro confia cada vez menos nas instituições. Nós discutimos isso aqui no primeiro bloco e agora vamos voltar a falar aqui da queda da confiança nas Forças Armadas. Bom, quanto a essa questão, e a gente falava aqui no primeiro bloco sobre a privatização da segurança, a privatização da força, do uso da força, que é um fator que pode explicar, em parte, essa queda da confiança nas Forças Armadas. A associação das Forças Armadas ao Estado, ou seja, se o Estado é corrupto, essa personificação do Estado, né, como uma pessoa corrupta, incompetente, burocrática, lenta, enfim, essa personificação que também é uma característica da modernidade. Mas eu acho que pode ter um fator contemporâneo, Zé Luiz, que foi trazer à tona o discurso da gestão militar no Brasil, né? A gestão por meio de uma ditadura no período aí que começa na década de 60, se estende até a década de 80 e que se tornou alvo de discussão recentemente com a chamada nas ruas de uma intervenção militar, né? E eu acho que isso pode ter reflexo, sim, nessa falta de confiança nas Forças Armadas, porque enquanto não se discutia sobre o papel das Forças Armadas enquanto um interventor, as pessoas talvez tivessem só uma impressão de que seria algo positivo, mas quando esse discurso foi trazido ao debate, quando ele entrou na agenda nacional, as pessoas foram lembradas sobre o que significa isso. E as pessoas começaram a argumentar nas redes sociais, etc., a se interessar pelo assunto, e aí tenha revelado algo que é óbvio, né? Que a gente não vai encontrar na história de nenhum país, em nenhum momento, um governo militar ditatorial que tenha gerado bem-estar, desenvolvimento, né? Nada disso, segurança, principalmente segurança, é a total insegurança, né? Porque numa ditadura o cara não foi com sua cara, você está perdido, você não tem um sistema jurídico funcionando. Então eu acho que sim, eu acho que mais uma vez aí, e lembrando que no momento que a gente está, nós temos vários atores, vários interesses, né? Em conflito, em jogo, e aí esse pequeno grupo, que é um pequeno grupo, muito pequeno grupo, né, que defende intervenção militar, que defende ditadura militar, né, quando eles se expõem, não tiveram coragem de colocar, aí as pessoas vão vendo, alguns entram nesse barco, alguns vão entrando no barco, na conversa aí do Bolsonaro, por exemplo, mas aos poucos, com a argumentação, vai vendo que esse discurso é insustentável, porque ele não corresponde aos fatos, porque ele não se sustenta na realidade histórica, porque esses regimes todos falharam, né, porque eles não foram bons, porque eles trazem, na verdade, não segurança, insegurança. Eles não trazem o fim da corrupção, mas ao contrário, poucos roubam e escondido, porque você não tem liberdade de imprensa para denunciar a corrupção. Então, acho que esse é um ponto interessante. E eu lembrei de uma coisa assim que eu queria colocar também para você observar. Como você tem pessoas que estão fazendo o jogo, a Rede Globo deu um prêmio para esse juiz Moro, né? Veja bem, valorizar, ou premiar, ou reconhecer o trabalho, juiz não, desculpa, é juiz, né? Juiz federal, isso, está no Paraná, né? Valorizar pessoas como ele, na verdade, é uma outra coisa que pode ter um outro interesse. Por quê? Ele é um cara fora da lei. Ele não aplica, ele descumpre o processo penal, ele descumpre a Constituição. Olha que interessante que você nem tinha certeza se ele é um juiz. Pois é, lógico, porque não está fazendo papel de juiz. Ele está fazendo papel polícia, de promotor, de tudo isso. Ele está indo além da função dele, ele não está cumprindo a lei, ele não está respeitando a Constituição. Então, na verdade, esse cara, ou algumas pessoas que embarcam na conversa desse cara, achando que ele vai ser, né, é o Ministério Público, mais uma vez. Olha que coisa, foi sem querer, juro. Né? É o judiciário como paladino da justiça? Não, porque ele não está sendo juiz, ele está descumprindo a função dele. Né? Então, mais uma vez, você está desmoralizando o judiciário, está desmoralizando as instituições, está desmoralizando o direito e criando um super-herói. A gente não precisa de super-heróis, não. Né? Que super-heróis é uma mentira. E ele descumpre a lei também. Então, mais uma vez, você está desmoralizando as instituições. Interessante isso. Eu pensei a partir da sua fala. Mas que perigoso que é isso. Claro. Que perigoso que é isso. E mesmo que a gente fale que as pessoas agora, elas tiveram uma queda na crença, na expectativa de uma intervenção positiva por parte das Forças Armadas no Brasil, as Forças Armadas continuam sendo a segunda instituição de maior confiança no país. Mas com 15%, né? Aí também não. 15% de confiança mas de qualquer forma, pouco, né, você considerar que a aposta das pessoas em termos de instituição, ela transita da igreja para as Forças Armadas, né, enfim,
Eu continuo achando uma coisa assustadora. Porque né? ela é uma caixa preta, ela é invisível ainda. É. Né? Então, aquelas instituições que foram ganhando visibilidade, a que mais teve visibilidade, né, é hoje a mais visível, a mais transparente, e é bom, tem que ser transparente, tem que ser visível, né, dessas instituições aí que a gente está comentando, é o Executivo. É a mais visível, a mais transparente, é a mais desmoralizada. Depois vem o Legislativo, das mais visíveis e mais transparentes. É a segunda mais desmoralizada. Vamos falar aqui sobre né? essa ordem, né? Porque na divulgação da pesquisa do Instituto MDA e do CNT, nós temos aqui exatamente nessa ordem. A igreja aparece com 53,5%, depois as Forças Armadas com 15,5%, a confiança da população. De confiança da população. A Justiça com 10,1%, a Polícia com 5%, a imprensa com 4,8%, o governo com 1,1%, o Congresso Nacional com 0,8%, partidos políticos com 0,1%. Eu acho que isso encaixa no que eu estava falando. Me dá esse papelzinho aqui. Olha só, que aqui a gente tem, por exemplo, os partidos políticos, Congresso Nacional e governo, que têm tido grande visibilidade. Está todo dia na imprensa, todo dia a gente está falando aí da presidência da República, do Eduardo Cunha, do Congresso Nacional, do que vota, do PT, do partido, do PSDB, são os mais moralizados, os mais transparentes. A imprensa pegou pesado, a imprensa, a grande imprensa também está o tempo todo, e a crítica à grande imprensa tem surgido e tudo, né? E a imprensa tem, principalmente alguns perderam a noção do limite. Né? A revista Veja, por exemplo, que está em crise, né? Fechou a Veja Minas, parece que fechou, o Distrito Federal também, né? Cada vez mais as pessoas compram menos revistas, porque mente, é grosseira e etc., toma partido. A polícia que está aí na rua, né? A gente está vendo, batendo nos pobres, enchendo o saco, a corrupção da Polícia do Rio de Janeiro, que está aí, documentários, etc., que vão aparecendo também na mídia. E aí vem os mais protegidos. A justiça é fechada, né? As Forças Armadas muito fechada. E a igreja mais fechada ainda. Depois vamos comentar da igreja, que eu também respeito muito a igreja, eu sou fã do Papa Francisco, né? Mas são instituições que têm pouca visibilidade, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Então, são as instituições mais preservadas. Você concorda com isso? Eu acho que sim, faz sentido, né, pensar dessa forma, mas uma outra coisa que eu acho interessante, Zé Luiz, é como a sua perspectiva é uma perspectiva de que essas instituições estão mal vistas, né? Mal vistas porque as pessoas estão vendo. Sim, não é porque as pessoas estão, porque as pessoas estão vendo que elas são mesmo. Porque não funcionam. Você parte dos dados percentuais do grau de confiança. Uhum, Eu parto da ordem de classificação da confiança, ou seja, a minha perspectiva é talvez pior do que a sua, porque Sim. Você pensa, olha, elas estão tendo visibilidade, estão tendo uma má aceitação. Né? Eu já penso que é assustador uma sociedade onde o grau de confiança nas instituições tem como ordem de classificação a igreja, as Forças Armadas, depois a polícia, a justiça, a polícia e a imprensa. Né? Assim, eu acho isso assustador. É assustador. Ainda que o percentual seja baixo, essa é a ordem de classificação da confiança das instituições. Uma instituição que o povo escolhe, né? Nós acabamos de escolher o Congresso Nacional. Então, nós escolhemos esse Congresso é a nossa cara. E aí, esse Congresso que nós escolhemos tem 1% de confiança. E as Forças Armadas que nós não escolhemos tem 15%. Está tudo de cabeça para baixo mesmo. É um horror. É assustador. Nós acabamos de escolher a presidência da República em 6 meses. E é lá o Executivo com 4%, né? O Executivo, mais que o governo com 1,1%. E o Congresso? O Congresso Nacional com 0,8%. Menos que o governo. E veja bem, gente, nós acabamos de escolher as instituições. Há uma contradição terrível nisso aí. Né? Você, telespectador, acabou de votar nesse Congresso. Acabou de votar, mas eu votei no outro candidato à presidência, mas eu votei no outro deputado. Mas não interessa, são instituições que nós, brasileiros, escolhemos. Né? E a gente não confia. Entretanto, aquelas que nós não escolhemos, nós não sabemos nada que está acontecendo lá dentro, como as Forças Armadas, né? A gente confia. É uma contradição. É interessantíssimo. É interessantíssimo e assustador. Assustador. Eu achei muito curiosa realmente essa associação que você fez com a transparência dessas instituições. E eu vejo que
E isso contribui para a distopia. E aí eu acho que era o momento da gente falar um pouco, de você falar sobre a ideia de utopia, distopia e tem um outro termo que... Antutopia. Antutopia. Vamos lá, Zé Luiz. Será que a gente está vivendo e isso reflete um momento de distopia? Pois é, eu estava até comentando antes, eu tive uma conversa com um grande amigo nosso, o professor Elton Xavier, né, e ele está fazendo uma pesquisa de doutorado sobre a questão da utopia, da distopia e da anti-utopia. Ele chamou a atenção para uma questão que eu não tinha pensado. Eu trabalhava muito com esses conceitos de utopia, distopia, tem alguns textos até que nós trabalhamos sobre isso, mas ele chamava a atenção para a diferença de uma anti-utopia para uma distopia. Porque uma anti-utopia talvez seja isso, é a descrença total na possibilidade de um futuro melhor. A descrença total em tudo. Olha, o futuro vai ser horroroso e não tem nada que a gente possa fazer. E é cada um por si e Deus por todos. Talvez nessa anti-utopia não tenha nem Deus por todos mais, né? Então, já uma distopia que tem acontecido muito no cinema, você tem um futuro pior. Vai piorar, as coisas vão piorar, e as coisas estão piorando. Só que tem pessoas lutando e acreditando que podem, né, superar essa crise, essa coisa ruim e construir algo melhor no lugar. Então, a anti-utopia é absolutamente, ela imobiliza as pessoas. Olha, se eu não acredito no mundo melhor, né, então não tem nada a ser feito. Né? Isso é péssimo, isso é péssimo. Já a distopia... Porque isso corrobora com essa descrença nas instituições. Descrença. Porque não adianta eu votar... Não adianta eu votar, não adianta eu fazer parte de um partido político, não adianta eu me sindicalizar, não adianta nada, porque os sindicatos são corruptos, os partidos políticos são corruptos, o governo é corrupto. E isso é horroroso, gente. Pelo amor de Deus. Isso que está acontecendo na Europa. O número de abstenção de eleitores, cada vez mais pessoas se negam a votar. Na Europa, nos Estados Unidos, a abstenção ultrapassa os 50% de abstenção. Dependendo da eleição nos Estados Unidos, na Europa, isso é muita coisa. Então, é essa descrença. Aí é muito perigoso. Agora, se você tem uma distopia, olha, então o futuro vai ser pior, mas a gente tem que lutar para construir alguma coisa depois. Agora, melhor mesmo é a utopia. Mas a utopia não é aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer, sim. Mas se você acredita em alguma coisa, se você caminha em direção a essa utopia, a esse mundo ideal, perfeito, aí, nesse caminhar a gente já constrói algo muito melhor. Então é preciso a gente voltar a acreditar que é possível construir alguma coisa diferente. É fundamental que a gente tenha projeto de uma outra sociedade. Né? A gente não pode acreditar que é isso que está aí, que a gente está condenado à democracia representativa, à democracia liberal, à economia capitalista. Né? Esse negócio não funciona e a gente precisa construir algo no lugar. E a gente precisa começar a pensar o que a gente vai construir no lugar. E aí vem outra coisa também que eu acho importante mencionar. Que as pessoas ficam naquela lógica binária. Ah, então você está falando que o capitalismo não funciona, a democracia liberal não funciona. Então vai ser o comunismo, professor? Ainda põe a mão na cintura? Ah, então vai ser tudo União Soviética, professor? Não, gente. Não. Porque não é ou um ou outro, não é capitalismo ou socialismo. Né? Existe um mundo de outras possibilidades que a gente pode chamar do que quiser, né? Que a gente precisa pensá-las e construir, porque esse mundo moderno e essa lógica binária falhou, acabou, e a gente precisa construir outra coisa. Aí vocês põem o nome que quiserem, ou não põem nome nenhum, ou põem vários nomes, ou que sejam várias coisas, eu acredito mais nisso, que a gente construa várias coisas. O que a gente não pode seguir fazendo é não acreditando em ruptura, né, que é a ideia de revolução, e agora também nós apostamos todas as fichas nas instituições e agora achar que elas também não funcionam e aí que nada funcionaria. E também achar que basta trocar as pessoas que as instituições vão funcionar. Não é verdade também. Quem dera se fosse assim. Se fosse, seria muito simples. Seria mais fácil. Não basta. Né? Bom, o Contraponto fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema instigante para você. Continue com a programação da TV Comunitária e até a próxima semana.